Olá, seja muito bem-vinda ao Manual Água na Medida Certa. Eu sou a Carolina Comender. Bom, nesta aula você vai aprender a fazer a hidratação corretamente, vai entender os seus benefícios para desinchar o abdômen e combater a flacidez e ter mais saúde. Nessa aula, você vai ter acesso ao conhecimento sobre os benefícios, os impactos negativos no corpo e como realizar a hidratação corretamente. Tenha acesso a estratégias para melhorar a hidratação diária. Não é nenhuma novidade que é preciso tomar água diariamente, porque ela realiza funções vitais para o corpo e entramos aqui naquela frase bem clichê, sem água não há vida. Porém, é muito comum as mulheres não fazerem a hidratação corretamente, apesar de ser algo aparentemente simples. Eu, antigamente, só tomava água de fato quando estava com a boca bem seca, implorando por um copo d'água, depois de ter passado horas sem passar perto de um bebedouro. Outras vezes eu conseguia tomar, sabe, uma garrafinha de água ao longo do treino na academia. Só que depois eu esquecia que ela existia. Quem nunca, né? A verdade é que, apesar de saber que é preciso tomar água, é muito fácil esse conhecimento básico ser ignorado. Você tem uma rotina corrida com as tarefas, não tem tempo e não se lembra de se manter hidratada. A hidratação incorreta, ela é pior ainda nos finais de semana, em dias de eventos, em festas, em confraternizações, não é mesmo? E existem dois tipos de comportamentos aí que são bem comuns. O primeiro, você esquece completamente de beber água por estar tão envolvida com as pessoas, o ambiente. Apesar do seu metabolismo, do seu corpo conseguir produzir água, essa produção ela é mínima. O seu corpo consegue produzir apenas 250 a 400 ml. E ele é um recurso que o seu corpo utiliza para garantir a sua sobrevivência em caso de situação extrema durante alguns dias. Então é óbvio que essa quantidade ela é insuficiente para suprir toda a demanda que o seu corpo necessita. O seu corpo ele é muito sábio e daí ele vai soar o alarme para te avisar e faz você ter algumas sensações bem desagradáveis, como dor de cabeça, a boca seca, o cansaço. E é aí que você vai lembrar de beber água, isso quase no final do dia já, né? Depois de ter passado horas. Quem nunca passou por isso, não é mesmo? Essas sensações, elas são um mecanismo do seu cérebro, mais precisamente numa região dele chamada hipotálamo, que controla a sede. E é por causa dela que você sente a necessidade de ir buscar por água. E dessa forma, um dos fatores comportamentais que auxiliam a manutenção do equilíbrio de água no corpo é a sede. E vale ressaltar aqui que esse mecanismo ele só é acionado, portanto, em uma situação onde você já está assim beirando o limite do seu corpo. E é bem comum quem não faz a hidratação correta viver com essa sensação de sede. Outro comportamento que, ao invés de água, muitas mulheres acabam preferindo beber drinks alcoólicos, ou refrigerante, ou suco de frutas, para acompanhar as refeições, a pizza, o churrasco.
E eu não tenho nada contra essas bebidas, tá bom? Mas elas contêm açúcares e açúcares escondidos, além de gases e o álcool, né? Que favorece o acúmulo de gordura pelo excesso de calorias ingeridas. E aí você pode pensar, tá bom, Carol, mas eu tomo bebida zero. Ok. Mas as calorias não são tudo. E a gente precisa levar em consideração também a propriedade nutricional dessas bebidas. E agora você pode dizer para mim, ah, Carol, mas tem água nas frutas, na comida, eu não gosto de beber água. É verdade, tem mesmo água nas frutas e na comida, mas você sabe qual é o problema? O corpo só consegue aproveitar a água na dieta diária que é feita por volta de 20 a 30%. E esse valor é muito baixo. Até porque essas porcentagens, ela tem uma variação enorme por depender da qualidade e da quantidade nutricional das refeições. E vamos combinar, né, que muitas dessas mulheres cometem diversos deslizes na dieta. Então, não dá para contar com isso. O fato é que a maior parte da hidratação que o corpo necessita, ela vem de líquidos e preferencialmente devem ser de água pura. É por ignorar esse detalhe que normalmente as mulheres têm a sensação do corpo parecer um balão. E a barriga, ela fica tão estufada que é até difícil fechar o botão da calça jeans, né? Nossa! Me diz, quem nunca passou por isso, né? E seria cômico se não fosse trágico. Eu sei que você pensa, nossa, como eu posso ter ganhado tanto peso assim? Aí você vai se lembrar da lasanha de 4 queijos que você comeu, do pernil assado, do petit gâteau de sobremesa, e é claro, a culpa só pode ser deles. Mas calma. Às vezes você acha que tem uma porcentagem de gordura muito alta no corpo, porém, pode ser que grande parte da falta dessa definição muscular, dessa definição corporal, é porque o seu corpo ele está em estado de inchaço, ele está inchado. Bom, mas vamos por partes, tá? Todo mundo sabe que a maior parte do nosso corpo é água, certo? E a água, ela representa 73% da massa magra, que é, a gente está excluindo a gordura, tá? Então, é sem gordura. No corpo, veja bem, 73% de água no nosso corpo. E aproximadamente 50 a 60% do total do peso do corpo de uma mulher adulta equivale à água. Muita coisa, não é? E toda essa água do corpo, ela está presente dentro do corpo em compartimentos. Então, ela está dividida em compartimentos que a gente chama intracelulares. Então, essa água toda aí que tem no nosso corpo, ela está dentro das células. E também ela está em compartimentos chamados extracelulares. Então, toda essa água aí também, ela se divide e está aí entre as células. Eu tenho uma célula aqui, certo? Tenho outra célula aqui, elas formam quase que um quebra-cabeça. E existem umas frestinhas, né? Certo? E aí, nesses pedacinhos aí, nesses vãos, digamos assim, tem água também. Para garantir, como temos músculos em todo o corpo, né? A maior parte da água, ela vai estar presente nessas células musculares. E para garantir o bom funcionamento das células, existem espécies químicas que podem ser átomos ou moléculas carregadas eletricamente, que nós chamamos de íons.
lembra da aula de química na escola, que tinha aquela tabela periódica com os elementos? Então, todos eles lá, magnésio, flúor, sódio, eles vão formar esses íons. E esses íons, eles são extremamente importantes para nós. E eles garantem esse bom funcionamento da célula, tá? E eles têm um papel junto com a água. Então, eles e a água, eles vão formar um equilíbrio, certo? Então, a variação da concentração desses elementos químicos no nosso corpo é que vai ditar o volume do líquido intra e extracelular. Então, são esses elementos químicos aí, é o sódio, principalmente, né, que vai falar, olha, mais água aqui no meio entre as células, mais água dentro das células, entendeu? Ou seja, é por conta de um desequilíbrio de concentração entre esses elementos, entre esses íons e a água, que vai acabar fazendo que o corpo fique mais inchado ou com uma aparência mais sequinha e saudável. Uma reclamação que é muito comum das mulheres é que beber muita água, nossa, faz ir muitas vezes ao banheiro para fazer xixi. Você perde água de diversas formas. Então, você perde água pela pele, por glândulas sudoríparas, por respiração. Inclusive, o clima, ele influencia muito nessa perda de água. Se o dia está mais quente e seco, você perde mais água. Se o dia está frio e úmido, você perde menos água. Eu quero que você preste atenção. Quando você vai para a piscina, passa o dia na praia ou fica na chácara, a tendência é que você acabe tomando bem menos água que o necessário. E além disso, o seu corpo também vai estar perdendo bem mais água por conta do clima mais quente. Então, além de todas essas formas que nós eliminamos água do nosso corpo, nós também perdemos água na forma de massa líquida, que é a água que vai compor as fezes e a urina. Então, de todas essas formas que eu falei para você de perder água, a única que nós podemos controlar é a água perdida através da urina, porque ela vai depender do estado hídrico, ou seja, depende do quanto de água você toma. O seu corpo vai concentrar ou vai diluir a urina. Então, não adianta reclamar quando você passa a se hidratar corretamente, né? Quando você passa a tomar mais água, você ir mais vezes ao banheiro. Isso aí é muito normal de acontecer. Quando você não se hidrata corretamente, mecanismos de concentração da urina, eles são ativados no seu corpo para que ele poupe água. Portanto, você não vai ir tantas vezes no banheiro fazer xixi. E, em contrapartida, você tem retenção líquida. Um dos principais elementos que favorece essa reabsorção de água e esse efeito de inchaço no corpo é o excesso de concentração de sódio. Então, eu tenho muito sódio, né, concentrado ali, que pode acontecer geralmente de duas formas, tá? De duas maneiras. Então, a primeira, por você, como já foi dito anteriormente, não consumir água corretamente e reduzir o volume de urina. Essa é uma das formas de concentrar sódio e, consequentemente, reter líquido no corpo, né? E a outra maneira é você consumir muito sódio através da dieta. E aqui entra não somente aquele sal de cozinha ou tempero industrializado, tá? Alimentos industrializados e processados, eles são ricos em sódio, como aquela lasanha pronta, congelada, o miojo,
o queijo parmesão ralado que você põe na macarronada. Então, se você já pesa a mão no sal para fazer a comida e ainda por cima consome frequentemente esses tipos de alimentos industrializados, você está dando um tiro no seu pé. Você pode se matar na academia e ainda assim vai ficar com aquela barriga estufada de inchaço. E não se deixe enganar pelos falsos fit, que trazem muitas vezes na embalagem as palavras diet, light, sem açúcar, 0% de gordura. Porque muitas vezes essa demonstração de ser um produto saudável é uma ilusão. Frequentemente esses produtos fit, eles precisam de compensações em sódio nas suas formulações. Bom, quando o sódio ele está mais concentrado no corpo, os neurônios lá no seu cérebro, tá? Eles vão mandar sinais para as células dos núcleos supraóticos e dos núcleos paraventriculares, que são 2 neurônios que ficam na região do cérebro chamada hipotálamo, aquela mesma localização que eu te falei que dá origem à sede, você se lembra? Pois bem, nessas condições, esse local aí, o hipotálamo, ele vai produzir um hormônio chamado ADH, ou também hormônio antidiurético. Depois, esse hormônio produzido, né? Depois esse hormônio, ele vai ser liberado lá no meio extracelular, então ele vai ser liberado lá entre as células. E esse hormônio, ele vai agir como um controle. E ele fala, vamos concentrar sódio nessa parte do rim aqui, porque o sódio, ele vai funcionar como um imã para a água. E aí, ao invés da água seguir o fluxo dela, né, para ser eliminada pela urina, ela vai ser o quê? Puxada de volta para o corpo. Isso faz com que o volume de sangue aumente pela quantidade aumentada de água, certo? E assim, a pressão do seu corpo, ela diminui também. Então, muitas vezes você sente dor de cabeça, pressão baixa, indisposição, muita sonolência. Isso não quer dizer que você é preguiçosa. Podem ser sinais de que você pode estar desidratada. Outro indicador que é bem comum de que você não está fazendo a hidratação corretamente, além da sede, e esses sintomas que eu acabei de citar para você, é a coloração da sua urina. Então, a cor da sua urina. Quanto mais ela estiver escura, mais indica a desidratação. Entretanto, a sede constante associada a uma urina incolor pode ser sinal de doença ou de uma superidratação. E as doenças relacionadas ao aspecto diluído da urina são a diabetes mellitus ou a diabetes insípidos. Bom, e a água ela vai ter influência direta na termorregulação. Ou seja, através do suor do seu corpo, você consegue manter a temperatura normal do corpo. Como eu disse anteriormente, também afeta a pressão arterial e o equilíbrio dos elementos químicos carregados que trabalham nas células. Além do clima quente e seco, outro fator também que influencia no aumento de quantidade que é eliminada, né, que é jogada para fora do nosso corpo, é o exercício físico. Preste atenção. Se você não tem o hábito de beber água durante o treino e essa perda de água superar 2% da massa corporal, o que é bem fácil de acontecer, ainda mais nos dias quentes, a performance no treino pode ser significativamente prejudicada.
Agora, existe um ponto aí com relação aos exercícios físicos e à água que é muito pouco conhecido e que eu vou compartilhar com você. Antigamente, eu também não me policiava com relação à ingestão de água durante o meu dia e eu acabava deixando para beber água durante o treino. E aí, o que que acontecia? Eu não treinava direito, porque sentia desconforto gástrico ou aquela sensação de plenitude, que é a bexiga cheia. Portanto, consumir grandes volumes de água antes e durante o treino pode causar esses tipos de problemas aí, iguais os que eu tinha. Só que você quer saber o que é pior do que todo esse desconforto aí? Se você beber água em excesso, sim, isso pode acontecer, né? Existe um limite aí para a água. Se você beber água em excesso, você pode sofrer de hiponatremia, ou seja, o aumento no volume de líquido entre as células. E a redução do sódio pode cair lá embaixo. Esses casos de hiponatremia são bem frequentes de acontecer quando você faz uma superidratação, principalmente aí em exercícios de longa duração, como uma corrida na rua, que dure aí, por exemplo, 2 horas, ou você percorrer longas distâncias de bike na BR. Por exemplo, aqui na minha região, onde eu moro, é muito comum ter vários grupos de mulheres que saem pedalar de bike por assim quilômetros, gente. E às vezes chegam até em cidades vizinhas aqui. Agora você imagina, essa mulher, ela fica horas ali pedalando, o corpo dela, né, acaba se modificando para se adaptar àquele momento e ela consome muita água. Sabe quando você toma aquele café com leite, que tem tanto leite que a cor do café quase não aparece e fica bem fraquinho? Então, é o que acontece com a água e o sódio dentro do corpo dessa mulher. O volume excessivo de líquido no corpo, ele prejudica o funcionamento dos rins para eliminação, resultando num desequilíbrio e o sódio fica bem diluído. Porque pensa aqui comigo, né? Você está consumindo um monte de água, você não vai parar para fazer xixi, né? Porque você está ali fazendo o seu exercício físico. Bom, você também não está ingerindo nenhum alimento ou nada ali que contenha sódio, você só está tomando água pura, certo? Bom, esse sódio que está aí já no seu corpo, ele vai se diluindo, se diluindo, se diluindo no meio de tanta água. Então, nesse contexto, essa mulher, ela também vai ficar com um corpo inchado. Isso acontece porque os eletrólitos, né, como o sódio, dentro da célula, ele vai ser tão diluído que vai acabar fazendo com que a célula também se enche. Então, a célula vai crescendo, crescendo, parecendo um balãozinho. Nesse caso, também é bem comum essas mulheres, né, que fazem esses exercícios, né, ficar também aí com a roupa, os anéis, o relógio muito apertado por conta da retenção de líquido. Acontece que essa situação pode causar durante o exercício fraqueza, letargia, cãibras, náuseas, vômitos, dor de cabeça e até em casos mais graves, convulsões. Pois é, até água em excesso faz mal. Por isso que eu sempre repito, é importante fazer o básico bem feito, primeiro, para alcançar os resultados. Depois você pode partir para estratégias mais elaboradas, como utilização de suplementos para aumentar a performance esportiva, tá? Inclusive, é algo que eu explico muito no meu treinamento, o protocolo da suplementação avançada. Agora eu entendo que realmente fazer a hidratação de maneira correta é uma grande dificuldade aí para muitas mulheres. Por isso
você pode e deve utilizar artifícios para melhorar a sua ingestão de água. Mas antes de eu te explicar, né, de eu te falar aqui como você pode fazer isso, eu vou te ensinar uma conta bem básica para você saber a quantidade diária de água que você deve consumir. Então, você vai multiplicar o seu peso. Vamos supor que o seu peso seja 70 quilos. Você vai fazer uma continha de multiplicação, de vezes. Então, você vai multiplicar 70 quilos por 35 ml. Carol, por que 35 ml? Bom, esse daí é um dos parâmetros de recomendações, certo? Uma das diretrizes dizem que o consumo deve ser de 35 ml por quilo de peso, tá? Então, você faz essa continha bem simplesinha, tá bem rapidinha, e aí vai dar a quantidade de água que você deve ingerir por dia. No caso do nosso exemplo aí, 2,5 litros de água diária. E é importante que você não queira consumir tudo de uma vez, tá? Você pegue essa quantidade de água e você fracione ao longo do dia. Como eu sei que não é fácil você recordar de fazer isso, né, de tomar água, ou tem mulheres mesmo que até dizem que não gostam de tomar água, existem algumas estratégias para que você não descuide do seu consumo. Você pode utilizar o recurso de alarme no celular. Então, você pode pegar o seu celular, programar o despertador no próprio relógio, tá? Mas também existem vários aplicativos que são gratuitos, disponíveis tanto para Android quanto para iOS, que facilitam muito essa ingestão, que eles vão enviar assim os apitos, né? Você deixa para tipo aquele alerta, né? Daí ele vai sair aquele barulhinho assim, daí você já sabe que tem que beber água. E para você alcançar, né, para você começar a se disciplinar para tomar água, convém ter sempre com você, de forma visível, uma garrafa de água ou uma jarra bem próxima de um local onde você frequentemente circula. Inclusive, você pode marcar a garrafa com várias divisões ou etapas, apontando as horas que tem que beber essa água. Ou você estabelece metas. Por exemplo, você vai fazer um traço. Deixa eu pegar a minha taça de água aqui, ó. Então, vamos supor que essa daqui é uma garrafinha de água, tá? Ó, você vai passar um traço no meio da sua garrafinha. E aí você vai falar, tá, daqui até aqui eu preciso tomar até o meio-dia, tá? Então, até o meio-dia, essa é a sua meta de quantidade de água que você tem que beber, tá bom? Então, você vai pegar aquele valorzão lá que você calculou, vai fracionar aí nos seus horários, tá? E aí você sabe que aquela quantidade você tem que tomar até o meio-dia. Aí depois você divide, ó, até tal horas eu tenho que tomar mais X quantidade de água, tá? E algo que funciona muito para mim é utilizar uma garrafinha já que eu sei que tem 500 ml. Então, daí eu divido o meu dia em 4 partes e corresponde aí, né, 4 garrafinhas daí que eu sei que é a quantidade de água que eu preciso tomar. Além disso, a adoção de alguns hábitos bem simples podem te ajudar a aumentar essa ingestão diária de água. Então, como beber um copo de água já assim que você acorda e outro antes de cada refeição. No meu caso particular, o que me ajudou muito a melhorar esse hábito de tomar água foi estabelecer que a primeira coisa que eu fizesse ao acordar seria beber água. E olha, isso tem funcionado já há alguns anos, tá? Há uns bons anos. Então, depois de 6 a 8 horas de sono, portanto, né, sem água, você vai estar moderadamente desidratada. E isso provoca aquele cansaço, sabe? E aí você já pensa até em adiar os exercícios físicos também. Então, isso vai te ajudar bastante. E muitas vezes, quando você se sente cansada, né, em qualquer hora do dia aí, tudo que você precisa é água e não de mais sono.
Para eu criar essa rotina, no começo, o que eu fazia, né? Eu deixava um copo de água ou uma garrafinha já completa, que eu já enchia na noite anterior. Então, eu deixava ali do ladinho da minha cama. Então, assim que eu acordava, eu já tomava o mais rápido possível. Até hoje em dia eu faço isso, sabe? Eu deixo uma garrafinha bem próximo, né? Hoje, de vez em quando, assim, porque como o meu gato me acorda cedo, então eu já aproveito assim que ele me acorda, né? Ou o despertador, eu já levanto, prefiro levantar e ir até a cozinha e beber água. Para aquelas mulheres, né, que são mais relutantes aí à hidratação, aqui vai uma ferramenta que é muito interessante e que pode facilitar essa tarefa para você. Para tornar mais atrativo o copo de água, faça a adição de aromas, como por exemplo gotas de sumo de limão, de lima, de anis, de canela. Nós somos seres muito visuais. Então, quando você faz algo mais assim, né? Você mexe com os seus sentidos, né? A visão. Então, você escolhe uma jarra bonita, um copo bonito, uma taça para beber água. Isso desperta o desejo de tomar. Quando você põe esses aromas, né? Põe alguma coisinha ali, isso já vai estimular também o seu paladar. Então, você vai ter essa vontade de tomar mais água, tá? E é claro, né, você também pode estar recorrendo aí, inclusive algo que é bem legal, eu já cheguei a fazer várias vezes, são as águas saborizadas, que elas são mais elaboradas, né? Então você pode até utilizar ingredientes que possuem propriedades que auxiliam na eliminação da retenção hídrica. Então, você pode adicionar ingredientes aí na sua água saborizada. Limão, rodelas de laranja, pepino, gengibre, abacaxi, canela, hortelã, kiwi. Então, aí você pode usar a sua criatividade, fazer vários tipos de combinações com esses elementos aí. Com essas 5 estratégias, você já vai conseguir dar aquele start na eliminação da retenção de líquido. Só que você me permite compartilhar algo com você? O consumo de água, ele só é um dos fatores a serem considerados na retenção de líquido e até mesmo o combate à flacidez. Além disso, quando se fala de consumo de água, é preciso ponderar o contexto de vida que você possui, qual país que você mora, que região do Brasil que você está, qual a atividade física que você pratica, qual é a frequência dela, a duração. Esses elementos, eles interferem no volume final de água que o seu corpo necessitará. E ele deve ser específico para o seu caso. Bom, agora eu quero saber de você. Você gostou dessa aula? Essa aula foi boa para você? Qual foi o seu maior ensinamento? Você entendeu por que até hoje você sofria tanto com essa sensação de corpo inchado? Sabe qual é o problema? É provável que você se esqueça de usar esses recursos, porque eles ainda não são tão naturais para você. Mas, e se você pudesse contar com o meu conhecimento durante 3 meses para lembrar de todos esses recursos poderosos na sua rotina? E se pudesse contar com materiais exclusivos de apoio em uma plataforma online? Seria bom? E o melhor, se você pudesse ter o meu feedback com relação a pequenas dúvidas que surgem na sua rotina, através de um suporte VIP no WhatsApp?
Bom, aqui está uma oportunidade para você. Você vai ter agora acesso a uma oportunidade especial para concorrer a uma das poucas vagas do meu método, Método Corpo Definido Natural, que é o meu pacote de atendimento nutricional online para mulheres que desejam um corpo definido sem abrir mão da vida social. Se você quiser saber mais sobre esse meu método, esse meu pacote de atendimento nutricional, manda uma mensagem para mim lá no direct do Instagram, tá bom? Para você saber como você pode concorrer a uma das poucas vagas. Muito obrigada por você ter assistido a essa aula.